E ele diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Refletindo nesse único versículo, Jesus ele está dizendo claramente que o bem que nós fazemos, as oportunidades que Deus nos dá para fazermos o bem, a própria obra, o servir na igreja, o servir fora da igreja, porque o crente ele não serve só na igreja. Aliás, no domingo passado a gente pregou sobre isso. O fariseu ele só tinha aparência, ele gostava de estar nos melhores lugares, ele gostava de aparecer no templo e fora do templo. Mas o crente, o cristão genuíno, ele serve a Deus em todo lugar e sem ostentação. É isso que Jesus está dizendo. Tudo que você fizer como parte de obra de justiça, seja feito sem ostentação, sem querer aparecer. Porque o que nos traz o galardão, as recompensas eternas, aquilo que nós vamos receber de Deus como recompensa nos céus, são as coisas que fizemos, as quais nós não fomos honrados aqui na terra. Muitas vezes as pessoas elas se sentem abatidas, porque fizeram tanto e ninguém reconheceu, mas nós não precisamos de reconhecimento do homem. Se alguém reconhecer e glorificar a Deus por isso, amém. Mas se não formos reconhecidos também, não importa. O nosso Deus, o nosso Pai, Ele sabe tudo aquilo que nós fazemos. Ele sabe até mesmo de um copo de água que nós oferecemos para alguém que estava sedento. E a palavra de Deus diz: nem mesmo um copo de água oferecido vai ficar sem a sua recompensa. Então, olhando para essa breve palavra de Jesus, cabe a gente guardar no coração uma coisa, que tudo aquilo que eu faço com o coração voltado para Deus, seja qualquer que seja o serviço, por mais simples que seja, uma limpeza, uma faxina na igreja, catar um copo que estava no chão, e colocar no cesto de lixo, desde que eu estou fazendo aquilo com o intuito de agradar a Deus, Ele vai ter a sua recompensa. Muitos homens gostam de exercer o ministério, gostam de cargos, gostam de ser chamados de, hoje está na moda, de apóstolo, de bispo, de tantas coisas. Mas Deus ele não está olhando para isso. Deus está olhando para as coisas que nós fazemos de coração, as coisas genuínas. Que a gente possa guardar isso nessa manhã. As mínimas coisas que fazemos, mas quando são feitas com o coração, elas são agradáveis a Deus. Amém? Então vamos adorar o Senhor com os cânticos. Os montes correm para o mar, eu vi o dia amor por mim. Eu abri meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos, por teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre.
sobre nascer de novo, né? Para aqueles que já sabem o que é nascer de novo, para aqueles que já renderam a sua vida a Cristo, né? Receba essa palavra como uma confirmação. Mas se por acaso entre nós, né, há alguém ali que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, reflita bastante nessa palavra que eu vou estar compartilhando. Porque a maior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano, a melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano, não é você ganhar o prêmio da cena acumulado. Diz aí que está acumulado 33, 40 milhões. Né? Isso pode até ser bom, mas por outro lado pode até ser desgraça na vida de quem ganha. Né? A melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano é você ter tido um encontro com Cristo e rendido a tua vida a Ele. Não basta ter um encontro, saber quem é Cristo, saber que Ele é o Mestre. Não basta, precisa se render a Ele. O jovem rico teve um encontro, mas não se rendeu. Então reflita, né? Reflita nisso. Né? Jesus, durante o tempo em que Ele teve o seu ministério aqui na terra, Ele se encontrou com muitas pessoas. Muitas pessoas tiveram o privilégio de se encontrar com Jesus, né? E boa parte delas reconheceram Jesus como Senhor e Salvador e receberam Ele em suas vidas, né? Mas algumas pessoas que se encontraram com Jesus, elas até admiravam Jesus, elas achavam Jesus muito sábio, um mestre, um conhecedor, mas elas não se renderam a Cristo. Elas não reconheceram Ele como Filho de Deus, elas não professaram Ele como Senhor de suas vidas. Pilatos foi um exemplo, o jovem rico outro exemplo, né? Muitos, a gente pode dizer, Judas andou com Cristo e assim ainda contudo, né, não teve uma entrega do seu coração. Então, amados, a melhor, a mais importante decisão que um ser humano pode fazer na vida, e só em vida, não tem outra oportunidade de fazer isso, é você entregar a sua vida a Cristo. Aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, eles têm certeza de que passarão a eternidade com Cristo. A grande dúvida que eu tinha até os 33 anos de vida, quando eu participei da Igreja Católica, a grande dúvida, o medo que eu tinha era: se eu morrer, para onde eu vou? Eu imaginava que Deus ia me pesar numa balança, né? O que eu fiz de bem de um lado, o que eu fiz do mal do outro, e aonde pendesse é o lado que eu ia. E isso é uma incerteza muito grande. E a Bíblia, ela deixa claro que não é dessa forma que Deus vai fazer. Deus vai olhar uma única coisa, um único ato que nós fizemos nessa vida. E dependendo da atitude que você teve diante de Deus, quando a palavra foi pregada, vai definir a tua eternidade. Se nessa manhã você está ouvindo essa palavra e você sentir no teu coração: não, realmente eu preciso entregar a minha vida a Cristo, e você fizer essa decisão nessa manhã, você tem garantido a tua entrada nos céus. E não sou eu quem estou dizendo isso, é o apóstolo Paulo que diz essas palavras lá em Romanos capítulo 10, quando ele diz assim: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, do 8 ao 13. Então essa palavra, ela é a palavra de Deus, não é a palavra de homens. Não é só a palavra do apóstolo Paulo, é a palavra que o Espírito Santo colocou na boca do apóstolo Paulo e que chegou a nós nos dias de hoje, na nossa geração, para que muitos ainda continuem sendo salvos. Todos os dias Deus está nos dando oportunidade.
O escritor de Hebreus diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Entregue-se ao Senhor Jesus. Então, cada um de nós podemos refletir nessa palavra. Os que já entregaram, reflitam e digam assim: eu sou salvo, eu descanso nessa fé, nessa palavra. Mas se você ainda não fez essa entrega, reflita mais ainda, né? Porque hoje pode ser o dia decisivo, o dia D da sua vida, né? De tomar a decisão que o Alan e a Valéria tomaram, né, há alguns meses atrás, e entregaram a vida deles a Jesus Cristo, reconhecendo como Senhor e Salvador. O batismo, ele é um ato simbólico. O batismo não salva. O que salva é crer em Jesus. Lá no Evangelho de Marcos diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Precisa crer primeiro. Só ser batizado não salva. O batismo é para aqueles que creram. Por isso que não adianta batizar quem não creu ainda. Vai só tomar um banho de piscina, um banho de água. Então o batismo é para aquele que creu. Não da boca para fora. Paulo fala do coração, né? Professa com a boca, mas tem que crer no coração. Quando você crê de fato em Jesus Cristo, recebe Ele como Senhor e Salvador, a Bíblia chama isso de nascer do Espírito. Necessário nascer do Espírito. Jesus está lá conversando com Nicodemos, né? E ele diz: olha, é necessário nascer do Espírito. Quem não nascer de novo não entra no reino dos céus. Ele fala: mas como pode o homem entrar na barriga da mãe e nascer de novo? Não é isso, é do Espírito que você tem que nascer. Teu Espírito ainda não está ligado ao Espírito de Deus, mas quando você crê e recebe Jesus como único Senhor e Salvador, o teu Espírito é ligado com o Espírito Santo. Tudo passa a ser diferente. A grande maioria aqui já experimentou isso. A minha vida passou a ser diferente. Embora eu tinha nascido num lar cristão, conhecia Cristo, conhecia a palavra relativamente, mas foi só no momento em que eu entreguei, em que eu disse para o Senhor: entra no meu coração, entra na minha vida. Não dá para eu continuar como está, eu quero mudar. Eu me rendo a Ti. Quando eu fiz isso, eu senti a diferença. Porque quando eu me rendi, o Espírito Santo veio e Ele faz a ligação, a conexão, né? Todo ser humano que não experimentou o novo nascimento ainda não conectou com o Espírito Santo, né? Não está ligado, né? O Espírito de Deus está aqui, o ser humano está aqui, mas quando ele se rende, o Espírito Santo vem e faz morada, faz a ligação. É isso que acontece. Quem passa por essa experiência já pode ser batizado. Lá na Igreja Manaim a gente propõe algumas aulas para esclarecer essa doutrina básica da salvação. O Alan e a Valéria passaram por essas aulas e estão hoje aqui para receber o batismo, né, pela primeira vez. Algumas igrejas, elas não têm o costume, por tradição, de batizar nas águas. Elas batizam, às vezes, apenas molhando a mão na água, pondo sobre a cabeça, usando a água como símbolo, né? O Du passou por esse batismo, mas sentiu o desejo no coração de batizar nas águas, né? Igual o presbítero Davi no batismo passado, igual muitos membros da Manaim que vieram da igreja presbiteriana, que tem o hábito, né, de batizar por aspersão. Nós adotamos o batismo por imersão, principalmente pelo significado espiritual que ele tem. O texto de Mateus capítulo 3, o batismo de Jesus. Jesus foi batizado nas águas do Jordão por João Batista. E do versículo 13 ao 17 diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão a fim de que João o batizasse. João, porém, o dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, e batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus não precisava ser batizado, porque ele não tinha nenhum pecado para ser remido. No entanto, por que Jesus resolve ser batizado? Porque ele queria se identificar com o nosso pecado.
Jesus estava se identificando conosco. Ele não precisava ser batizado. Ele era perfeito, santo. Mas quando ele é batizado, ele se identifica com cada um de nós. Cada um de nós. Jesus estava se identificando conosco. E no batismo de Jesus há uma manifestação da Trindade. O Filho, o próprio Jesus, o Espírito de Deus, o que faz a ligação ali presente, vindo sobre Jesus, representando também a ligação que o Espírito faz com todo aquele que recebe Jesus. E o Pai, Deus Pai, testificando: olha, ele é meu Filho em quem eu me comprazo. A manifestação da plenitude de Deus no momento do batismo. Então, por que nós batizamos nas águas? Só porque Jesus foi batizado nas águas? Não. Porque o batismo nas águas, Jesus se identifica conosco e nós nos identificamos com Ele. Porque quando nós nos batizamos nas águas, no momento que nós somos cobertos pelas águas, nós estamos dizendo: eu estou morrendo para a minha velha natureza, estou sendo sepultado com Cristo. A partir de hoje está aqui, eu estou declarando para toda a igreja que está junto aqui, que hoje eu estou testificando o meu novo nascimento, estou morrendo com Cristo. E quando você é trazido das águas, testificando a tua nova natureza, o teu novo nascimento. E o próprio Paulo fala sobre isso em Romanos, capítulo 6, versículo... Eu vou ler do versículo 2 em diante, Romanos 6, do 2 até o 5, que diz assim: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, se para ele morremos para o pecado, não vou mais viver no pecado. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se nós fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Só vai ressurgir para uma nova vida aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo. Só vai ter vida eterna aquele que reconheceu Cristo como Senhor e Salvador e recebeu Ele como Senhor e Salvador. Todos os demais que não passarem por isso, irão experimentar algo terrível, que é a morte eterna. Assim como há vida eterna, também há morte eterna. E a morte eterna está reservada para aqueles que não creram em Cristo, para aqueles que rejeitaram, para aqueles que não receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Então essa palavra, ela é uma palavra forte, é uma palavra para confrontar realmente a nossa vida. Se somos de Cristo, vamos andar em novidade de vida, vamos viver como novas criaturas, vamos viver de uma maneira santa, vamos abandonar o pecado. Não deixamos de ser pecadores, mas o pecado não mais vai alegrar o nosso coração. E quando pecarmos, temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós e nos concede perdão. Então essa é a diferença grande que aqueles que vivem pela fé em Cristo têm: certeza de vida eterna. E mais, os que são de Cristo estão guardados. Guardados, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Os que são de Cristo estão protegidos. O inimigo não lhes toca, o maligno não lhes toca. Nós podemos passar por situações de contrariedade, por enfermidades, por dor, por sofrimento. Nós temos aonde recorrer. Estamos protegidos. Estava observando agora pela manhã, eu acho que poucas pessoas viram, mas tem uma rolinha chocando ovos aqui, bem nesse cantinho aqui. E a gente juntou uma multidão aqui, nós fizemos barulho, nós cantamos, tocou instrumento, ela não arredou o voo dali. Simples assim, amados. Ela não arredou o voo, ela está ali cuidando, eu acho que está só o ovinho, mas se tivesse o filhotinho ela também não ia arredar o voo. Ela está ali cuidando, ela está protegendo.
com todos nós que estamos aqui falando alto, cantando, a proteção de Deus sobre a nossa vida, ela pode até se assemelhar a isso, mas é muito maior. Mas só tem essa proteção os que renderam sua vida a Cristo. Podemos descansar nessa confiança, né? E os que ainda não fizeram podem pensar nisso e falar: não, eu também quero isso para a minha vida. Eu também quero experimentar essa proteção, esse cuidado. Amém? Deus seja louvado. Eu vou chamar o Du, a Valéria, o Alain, a mãe do Alain, para vir aqui à frente, a dona do Zolina, a avó da Valéria, né? A avó do Alain. Nós vamos orar. Quero compartilhar o testemunho, né? Estava conversando com a dona do Zolina rapidinho aqui, né? E ela falou: hoje eu estou alcançando uma bênção, né? Hoje Deus está dando uma resposta da oração, da campanha que ela tem feito pela conversão da família, né? Mais um foi alcançado, né? Mais um foi alcançado, né? E aí a Madalena compartilhou comigo da mãe do Alain. Faz 7 anos, né, que eu tenho orado para esse dia acontecer. E eu não consegui deixar de me comover com isso, Márcio, porque só quem está vivendo, né, só quem já teve um filho no mundo, na garra do diabo, sabe o que é ver esse filho sendo resgatado da mão do inimigo e passando para a mão de Deus. Um dia nós também estivemos na mesma condição, mas Deus foi lá, nos resgatou, nos trouxe. E eu achei muito lindo a atitude da mãe do Alain. Eu quero descer nas águas junto, quero participar desse momento junto. Então, Ana, tem um significado ainda mais especial para você. Além da responsabilidade diante de Deus, a responsabilidade de nunca mais você desapontar o coração da sua mãe. Eu sei que Deus vai te fortalecer nessa caminhada. Não pense, né? Não pense que depois do momento do batismo as coisas vão ser mais fáceis. As coisas não vão ser mais fáceis depois do momento do batismo. Vai ser mais difícil, né? Porque antes nós não éramos alvo do inimigo. Agora nós somos lá um alvo. Só que tem alguém que está na frente desse alvo por nós. Jesus Cristo, o Filho de Deus, está ali. Ele se coloca na frente do alvo para nos proteger. Então, nós vamos orar agradecendo a Deus. Que esse testemunho glorifique a Deus. Nós temos pessoas na nossa família que ainda não são convertidas. Dá aqui um exemplo. Continua orando. Um dia você vai poder testificar isso. Interceda, nem que leve 20, 30 anos. Um dia você vai ver esse fruto. Se não vai ver na vida, vai ver na glória. Porque Deus honra a oração ali. Em nome de Jesus. Então nós vamos estar orando, agradecendo a Deus mais uma vez, glorificando ao Senhor. Amém? Deus seja louvado. Pai, nós te rendemos graças por esse momento. Que o teu nome, Senhor Jesus, seja exaltado, seja glorificado por essas vidas que estão aqui, por essa família, pelo testemunho da intercessão da avó, da mãe. Pai, esse momento é para glorificar o nome de Jesus Cristo. E que o Senhor venha segurar bem forte na mão de cada um deles, de maneira que jamais venham a se desviar do teu caminho. Guarda, Senhor, o Alain, a Valéria, guarda o Eduardo, guarda a toda a família, guarda a tua igreja. O Senhor já nos tem guardado. Te rendemos graças. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Glória a glorificar o Senhor. Uma última palavrinha, né? A túnica branca não é só tradição, não é só costume. Ela tem um significado, né? As vestes novas que nos cobrem, né? Então, a veste nova que nos cobre, a veste de pureza, a veste
de Jesus sobre a nossa vida. Então nós vamos cantar mais um louvor, enquanto isso eu vou lá pôr a minha túnica, depois a gente vai descer para a piscina, hein? Olhe para o céu, seja livre. Olhe para o céu, seja livre. Recebe como Senhor e Salvador sobre a tua vida. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faz junto comigo. Alan, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e você o recebe como Senhor e Salvador na tua vida? Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Da mesma forma que o Alan ficou. Valéria, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você o recebe como Senhor e Salvador na tua vida? Amém. Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado por esse momento. Mais alguém quer vir?